Fala galera, eu sou o Felipe Muniz, o apresentador desse canal. E para o vídeo de hoje eu não estou sozinho, estou aqui com meu amigo Matheus Iscarião. Fala galera, vamos embora para mais um vídeo aí. Isso aí, vamos embora para mais um vídeo, Matheus. E bom, o assunto que a gente vai discutir um pouquinho hoje é sobre esse gosto do Flamengo, né, por alguns jogadores do Fluminense. Nesses últimos 5, 6 anos aí recentes da história do futebol, a gente vê que muitos jogadores que já tiveram passagem pelo Fluminense, né, que ou foram criados na categoria de base, ou que se destacaram pelo Fluminense, o Flamengo ficou de olho, né? E eu queria que a gente começasse falando mais um pouquinho uns anos atrás de um velho conhecido que se tornou artilheiro no Fluminense e que depois foi para o Flamengo e talvez não desencantou tanto, que foi o Henrique Dourado, né, Matheus? Bom, com certeza, Henrique Dourado, que foi artilheiro do Brasileirão 2017, junto de Jô, se especializou muito na cobrança de pênalti, que eu acredito que ele só perdeu um pênalti em toda a sua carreira, alguma coisa assim, se não me engano. Foi até quando E, ele estava bom, na China, se eu não me engano. e pelo Flamengo, ele foi contratado como um status lá em cima e não rendeu o que a torcida esperava, mas assim foi de muitos jogadores que jogou no Flamengo e no Fluminense Exa recentemente. Exatamente. É Henrique Dourado que ele chegou no Flamengo e muita gente esperava muito dele, né? A gente esperava, a gente que eu falo, os torcedores do Flamengo, esperavam muito dele porque ele veio com status de artilheiro, com status de um dos melhores jogadores até atuando em solo brasileiro. Ele, como o Matheus falou, ele cobrava pênalti muito bem, mas que chegou no Flamengo, fez uma ou outra partida ali bem, não desencantou tanto, era meio que um suplente, né? O Paulo Guerreiro se machucava muito naquela época, e aí ele jogava ali, tinha o Felipe Viseu também. Então, e depois, posteriormente, né, ele foi para o Palmeiras, aí foi para a China, depois voltou de novo para o Palmeiras. Matheus, você acha que o Henrique Dourado ainda tem bola para voltar para jogar aqui no Brasil? Bom, acredito que a parte física dele vai depender muito sobre isso, sobre a parte física dele, porque técnico ele é um jogador muito técnico, um centroavante muito inteligente jogando futebol. Mas num time de menor escala aqui no futebol brasileiro, assim, que ele optar uma chance e jogar para ele, servir muitas bolas, acredito que ele daria certo. Mas acredito que um time de ponta como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, eu acho que ele não está no seu auge para chegar assim, um clube de ponta do futebol brasileiro, como titular, como artilheiro e etc. É verdade. E também tem muito jogador, né, que almeja jogar em um clube grande, mas que, por exemplo, às vezes rende mais, talvez até em um clube menor do que num clube grande. Eu vou dar um exemplo aqui de um cara que a gente ainda não viu jogar num time grande. Mas, por exemplo, o Claudinho. O Claudinho joga no RB Bragantino, que de certa forma tem muito menos pressão do que um São Paulo, do que um Palmeiras, do que um Flamengo, e que come a bola no Bragantino, né? A gente tem que esperar também ver certos jogadores atuando em clubes grandes. Matheus, a gente vai falar um pouquinho agora de um passado tanto quanto recente, né, de jogadores que atuam e esse está de saída agora do Flamengo, né, que foi cria de base das categorias do Fluminense e que agora está indo para a França jogar no Olympique de Marseille. Esse é o Gerson. Matheus, o Flamengo, né, que trouxe o Gerson depois de sua passagem, tanto quanto apagado um pouco na Europa, e trouxe ele ali um pouco tímido e depois se tornou ídolo no Flamengo. Então eu queria que você comentasse um pouquinho da passagem do Gerson pelo Fluminense e agora pelo Flamengo, depois que ele se tornou ídolo, né? Bom, pela equipe do Fluminense, Gerson era um menino, uma promessa, que tinha muita expectativa dele. Foi para a Europa muito cedo, não rendeu, e também que ele jogava numa posição diferente, aberto pela ponta. E ele é um jogador que é muito alto, não tem aquela velocidade de um ponta para ser bem agudo, sabe? E ele foi para o Flamengo, muitas pessoas não acreditavam nele, e ele se transformou num craque. Jogou muitas vezes improvisado de meio atacante, jogou na meia direita, joga de volante, segundo volante, é muito forte, faz o pivô muito bem. Ele é um craque. Para mim, ele deveria ter mais espaço na seleção principal, porque para mim ele é mais jogador que o Fred.
Exatamente, Matheus. E quando o Domi assumiu o Flamengo, eu me lembro que o Domi testava ele não na posição que ele joga hoje, mas testava ele tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, às vezes pelo meio ali. Não testava ele muito ali como primeiro e segundo volante, mas com o Rogério Ceni ele se encontrou, não foi? Bom, com certeza. O Gerson foi conhecido pelo Jorge Jesus, né? É o Joker, ele consegue jogar bem em todas as posições. Exatamente, exatamente. Ele que agora está indo para a França, né, jogar no Olympique de Marseille, enfim, é muito triste para os torcedores do Flamengo, que agora vai ter que conviver com isso, né? Foi um dos principais, se não o principal jogador aí desse período glorioso do Flamengo, mas que, enfim, todo ciclo abre, todo ciclo se fecha, né? E o do Gerson se fechou no Flamengo. E falando em ciclos de um jogador que ainda atua pelo Flamengo, eu falo ainda porque acho que muito provavelmente nesses dias pode ser vendido também, que é o Pedro. Pedro, que por muitos poderia ser titular nesse time do Flamengo, jogar ao lado de Gabigol, até colocar o Gabigol no banco. E Matheus, Pedro que também no Fluminense era artilheiro e foi para a Europa e teve uma passagem mais apagada ainda do que a do Gerson na Europa e que no Flamengo voltou com tudo. Sim, com certeza. O Pedro que se destacou muito pelo Fluminense, o centroavante, como posso dizer, clássico, né? O centroavante alto, mas que sabe jogar bem com a bola, não é só aquele cara que fica paradão. Ele sabe, ele tem visão de jogo, sabe jogar o jogo, não é só ficar um cone esperando a bola chegar. E ele foi para a Europa, como você disse, não se destacou, mas faz parte, é o clima totalmente diferente, a língua, várias coisas podem influenciar para não se destacar na Europa. Mas exatamente. Pedro do Flamengo, ele é um reserva de luxo. Não tem um centroavante do Brasil, tirando o Gabigol, que chegue perto de Pedro. E para mim, ele com certeza deveria ter sido titular. Poderia tentar fazer uma formação, puxar uns 3 zagueiros, alguma para deixar Pedro e Gabigol mais solto e tentar inverter, tirar algum jogador como Everton Ribeiro, que é um ídolo da torcida, mas não está fazendo uma boa temporada há muito tempo já. Desde que ele voltou daquele jogo contra o Uruguai, não é o mesmo Everton Ribeiro. Então é isso. É isso, Matheus. E que muita gente também queria ver o Gabigol atuando um pouco pela beirada, que foi por onde ele surgiu, né? Principalmente ali no Santos, quando ele surgiu, ele jogava ali pelo lado direito do campo, meio como um ponta ali direito, e o Ricardo Oliveira estava na frente na época de Santos, né? E que ele também tinha essa capacidade, porque ele tem muita mobilidade, o Gabigol, né? Sim. E poderia dar certo, né, Matheus, nesse time do Flamengo, já que o Everton Ribeiro não está em boa fase. Sim, com certeza. Como você falou, o Gabigol começou jogando com ponta aberta, de cortar para a perna boa e chutar. E ele pode fazer isso. Eu estava vendo aqui o jogo da Seleção Brasileira, o jogo contra o Equador, que ele estava jogando muito enfiado entre os zagueiros. E ele jogando postado não é a posição ideal dele. Ele gosta de flutuar, sair para construir a jogada, tem um posicionamento muito bom. E acredito que um centroavante fixo, como o Pedro, que pode fazer o pivô, fazer umas dobradinhas com ele, umas tabelinhas, daria muito certo. Exatamente. E lembrando que até aqui não está falando que o Gabigol tem que jogar na ponta direita e ele não é bom de centroavante, nada disso. O Gabigol é craque em qualquer posição do campo. Mas que poderia ser uma alternativa, né, para esse time de Rogério Ceni. Fechou, Matheus? Com certeza. Valeu aí, galera. Tamo junto. Valeu, galerinha. Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. É nóis.